Eu estou recebendo aqui a doutora Eduarda Andrade. Isso. Não é isso? Exato. Advogada. É. E que atua bastante, Edilane, nessa questão de plano de saúde. Exato. Que a principal queixa que o pessoal faz, as principais, primeiro os valores, que vão aumentando, às vezes sem a pessoa ser comunicada, a contragosto, plano de saúde, pronto. Se abrir aí o microfone, o pessoal pode mandar para a gente aqui a sua pergunta, o seu caso também. Mas o problema é que depois da pessoa pagar tanto, na hora que precisa, ainda tem que brigar na justiça. Tem as negativas, né? Exatamente. Quais são as queixas mais comuns aí que a senhora recebe? O que é que são essas duas coisas juntas, ou principalmente os valores? Porque quem paga só está lá pagando boleto e recebe a bomba. Diz que foi autorizado pela ANS. Eu recebi um casal essa semana no banco lá, falando, um casal de idosos, chegando a pagar R$ 9.500 os dois. Uhum. Eu atendo clientes que pagam 10, 7, 9, 12 mil 12 de mil, né? no plano de saúde, normalmente idosos, Esqueci de dar o bom dia. Bom dia. Sim. E primeiramente também eu agradeço a gente colocar isso aqui em pauta, Sim. porque é um tema extremamente importante. Uma parcela significativa da sociedade possui plano de saúde, né? E essa parcela da sociedade precisa ter consciência dos direitos, dos reajustes abusivos, do que o plano pode negar, do que não pode negar. Então, de fato, a queixa mais comum é a queixa do reajuste abusivo, justamente porque eu acho que é a queixa mais consciente. Então, o plano de um ano para o outro sai de 1.000 para 1.500, sai de 1.500 para 2.000. Então, existe uma sucessão que não é linear, é crescente, de um aumento grande desse valor do plano de saúde. E assim, são aumentos muito acima do que a gente conhece de inflação, né? Exato, muito acima da inflação, e aí a pessoa, quando chega no limite que ela não consegue mais pagar, que ela procura um advogado. Mas, na verdade, esse cálculo, como é que ele deve ser feito, né? Ele deve ser feito com base no índice que é divulgado anualmente pela ANS. Então, o índice de 2026 ainda não foi divulgado, porque ele é divulgado só em maio, mas em 2025 foi de 6,06. E provavelmente o desse ano, talvez, eu suponho, que seja até mais baixo, que seja abaixo da inflação. Não só abaixo da inflação, mas negativo. Por que negativo? Porque a sinistralidade dos planos de saúde no ano passado foi menor. Então, quando os planos, eles alegam que eles estão reajustando 13, 20, 25%, eles dizem, olha, a gente está reajustando porque a sinistralidade foi muito alta, ou a gente está reajustando porque você é idoso, a gente está reajustando... Enfim, eles inventam diversos motivos, mas a regra é muito clara, né? Eles só podem reajustar com base no reajuste da ANS, e para idosos não existe o reajuste por faixa etária. Então, você assina um contrato... Não quer dizer que quanto mais cada aniversário o reajuste, eles fazem isso? De fato, no aniversário do contrato pode haver um reajuste. Do contrato. Uma vez por ano, mas o reajuste por faixa etária para pessoas acima de 59 anos não existe. Então, eles colocam lá no contrato aquela tabela de que a partir de 59 anos o reajuste anual vai ser 74%. Isso não pode. Isso é contra o Estatuto do Idoso. Olha, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, quase 50% das ações que envolvem a área de saúde é em relação ao plano. Mais de 80% dos casos das decisões são favoráveis aos pacientes, né? Então, lembrar aí o pessoal dessa situação. Agora, as negativas, mas alguns casos que a senhora pode citar, né? Porque tem situação, você está pagando o plano ali há um tempão, aí chega uma situação ou de uma cirurgia, ou aí é coisa de 50, 60 mil reais, e o plano alega que não estava previsto. Tem isso? A negativa eu acho que é o ponto mais sensível, porque em determinados momentos... E revolta, momentos, né? Que você pagou tanto tempo e na hora que você precisa... Mas ao mesmo tempo que revolta, existem muitos, vou chamar aqui de pacientes beneficiários, que não estão conscientes e que aceitam essa negativa. Por exemplo, por não saber os seus direitos. O plano diz que não está no rol da ANS, então que aquela negativa está correta, e eles aceitam essa resposta, mas na verdade o judiciário, ele se concentra na necessidade do paciente. Então, mesmo que aquele medicamento, aquela cirurgia, aquele procedimento não esteja no rol da ANS, o plano deve sim liberar. E eu te digo mais, né? O plano, hoje em dia os planos de saúde, eles estão dificultando o acesso até a procedimentos que estão no rol da ANS. Então, mesmo ontem, saiu uma liminar para um cliente meu que precisava de uma cirurgia de hérnia de disco, e a cirurgia de hérnia de disco tem honorários médicos
que o médico que vai dizer, mas o OPME, são as órteses, próteses e materiais especiais, custa ali na faixa de 160 mil. Então o plano veio com negativa, apesar desse procedimento estar no rol da ANS. Nós precisamos entrar com a liminar. Na quinta-feira eu fiquei no escritório até quase 10 horas da noite fazendo essa liminar para que a liminar saísse o mais rápido possível. Ontem a gente recebeu a liminar positiva. Então, essa lógica que eu falei aqui de estar no rol da ANS ou não estar no rol da ANS vai se aplicar para qualquer tipo de doença. Então, eu estou com câncer. Um cliente mesmo estava com câncer de próstata e ele precisava fazer um tratamento com um medicamento. O medicamento se chamava Zitiga. É um nome de um medicamento específico. Existem vários outros nomes para esse medicamento, que é o acetato de abiraterona. E é um medicamento que ele custa entre 11 a 17 mil reais por mês. E ele precisaria fazer esse tratamento contínuo durante 24 meses. Então, é um valor da causa absurdo, né? Valor de causa de 300 mil reais. A gente conseguiu eliminar para que isso fosse concedido pelo plano de saúde. Enfim, são diversos casos aí que você pode me perguntar, situações de cirurgia cardíaca, de ponte safena. O plano sempre vai negar e a tendência é que o plano continue negando por conta desse despertar da população, da consciência dos próprios direitos. Agora, por que os planos ainda negam esses procedimentos, né? Mesmo com a prescrição médica? Citar aqui um exemplo, às vezes o tratamento que precisa ser constante, contínuo, com a equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, com acompanhamento de nutricionista, a pessoa vive, tem que talvez a única forma de curar aquela situação é tratamento por X período, 3 meses ou mais, mas com a equipe médica praticamente ali 100% ao 100%. lado, né? E o plano questiona isso. O que é que o pessoal deve fazer? Exato. Existem várias situações que a gente pode aplicar a isso que você me perguntou. Então, por exemplo, a situação de home care. Eu tenho um cliente que ele tem quase 100 anos. E ele passou por um período de internação hospitalar, mas em determinado momento ficou muito perigoso ele continuar no hospital por riscos de infecção. O médico pediu para que ele fosse para a casa dele, né, e tivesse o tratamento ali. E o médico mesmo orientou, falou, olha, o home care a empresa de home care vai cumprir absolutamente tudo que o senhor precisa. Então, enfermeira 24 horas, fisioterapeuta X vezes na semana, nutricionista. E aí o plano deu uma resposta e falou, não, a gente só vai cobrir fisioterapeuta 3 vezes na semana durante um mês. Então, a filha dele, né, me procurou e falou, olha, eu estou gastando 15 mil reais por mês para bancar enfermeiro, para bancar nutricionista, para bancar fisioterapeuta, porque meu pai ele não pode ficar sem ter esse acesso ao tratamento. E aí eu digo mais, né? Hoje, assim, já tem uma conscientização muito grande do tratamento que crianças autistas precisam. E a gente entra exatamente nesse ponto, porque uma criança que ela tem autismo, ela provavelmente vai precisar do tratamento com a terapia ABA. E a terapia ABA, ela vai englobar fonoaudiologia e vários outros profissionais, psicologia, terapeuta comportamental, e, enfim. E tem determinados graus em que a terapia ABA, ela é recomendada para 40 horas semanais. Então, a criança ela fica quase que 8 horas por dia ali fazendo esse tipo de terapia. E os planos de saúde, eles tinham necessidade, eles tinham o costume de limitar, né? Limitar o número de sessões ou limitar a número de 20 horas por dia. Isso até foi para o STJ e a ministra Daniela Teixeira falou, olha, se o médico, que é o competente para dizer o que é que eu preciso fazer no tratamento do meu filho, diz que é 40 horas semanais, eu não vou dizer 20. Eles querem questionar, agora que eles alegam muito que a tal situação não está no rol da ANS, né? Mas teve uma lei que ampliou a cobertura. Exato, na verdade a gente trabalha muito com entendimento jurisprudencial na justiça, né? Semanalmente são incluídos novos medicamentos ou novos procedimentos no rol da ANS, e procedimentos eu digo aqui cirurgia também, dentro do rol da ANS, mas mesmo que não esteja no rol da ANS, se a gente comprovar que existe a necessidade daquele paciente, daquele beneficiário, aí ele vai ter o direito. Ele vai ter o direito. O Rodrigo Meira, meu amigo, está acompanhando aí de Salvador, falando o seguinte: parabéns por trazer esclarecimento para toda a comunidade, certo? Atualmente ter plano de saúde para uma parcela significativa, porém bem menor do que há não muito tempo. Ele colocou aqui, ele está trazendo aqui
questionamento, proporcionalmente os novos planos de saúde, ou até mesmo os mais populares, estão dificultando o tratamento em relação aos ditos tradicionais? Sim. Na verdade, todo plano vai cobrir a mesma coisa, né? Então, se você... Ele novo, ou renomado ou não? Renomado ou não. A única coisa que eu indico é que existem 2 operadoras de plano de saúde específicas no mercado, que é só pesquisar aí que vocês vão encontrar, que estão em um processo de dívida judicial muito grande. Então, nem quando existe a determinação judicial, elas estão cumprindo. Então, porque já não tem mais o que bloquear ali. Exato. Então, elas estão com dívida, por exemplo, em um processo só, elas têm uma multa de R$2 milhões para cumprir. Isso de uma pessoa só. Então, essas 2 operadoras... enfim, vocês podem ir no meu Instagram me perguntar depois que eu converso abertamente. Se a senhora quiser, pode dizer. Eu não posso falar aqui. Tá. Eu fiquei curioso agora. Mas, assim, são... Pesquisei no Google. Pode depois falar, gente. É uma que tem nome de igreja. Plano de saúde que está com problema judicial. Aí deve estar com pedido de recuperação, não sei o que é, e que aí... Mas está vendendo. Está vendendo. Mas o resto cobra a mesma coisa. Então, Sul América, Bradesco e todas as outras que inclusive estão surgindo no mercado cobram a mesma coisa. A única coisa que vocês precisam se atentar é a segmentação. Então, a gente tem a segmentação ambulatorial, obstetrícia e hospitalar, né? Então, a obstetrícia, ela só vai servir para quando você tem um filho, sendo homem ou mulher, você inserir o seu filho no plano naquele prazo de 30 dias. Mas só isso. Já a ambulatorial e a hospitalar são diferentes. A ambulatorial é que vai cobrir exames, consultas, e porque são atendimentos ambulatoriais. E a hospitalar, ela vai cobrir procedimentos emergenciais de internação. Então, é bom você ficar atento a isso, né? Mas não necessariamente ao plano. Agora, que você vai ter que judicializar em algum momento, quando você precisar usar, infelizmente, é muito provável. Independente do plano. Bom, 7h37, doutora, eu quero me convidar aqui para outro momento, porque tem muita pergunta e o tempo está reajuste abusivo, o ouvinte está perguntando aqui. Qual a pergunta dele, Edinaldo? Sobre reajuste abusivo. Sobre essa questão de reajuste, porque é o seguinte, né? Tem gente que está reclamando do reajuste agora, e eu vou complementar perguntando, e o reajuste que a pessoa já estava pagando há um tempão, que foi abusivo, tem como recorrer a isso? Ela tem como restituir os o que valores, foi pago a mais. O que foi pago a mais. Então, assim, a gente quando entra com a ação, a gente tem 2 pedidos. Diminuir o valor do que está sendo pago e restituir o que foi pago a maior. A gente consegue restituir o que foi pago a maior nos 3 últimos anos. Normalmente, os juízes determinam que é com juros e com correção monetária. Mas o cálculo para verificar, porque são juros compostos, né? Juros sobre juros que vai incidindo ali ao longo dos anos, o cálculo a gente consegue fazer dos últimos 10. Então, estamos em 2026. Se a pessoa tiver desde 2016, a gente consegue pegar os valores e ir fazendo aqueles cálculos progressivos ali. Então, tem cliente meu que tem para receber aí R$150 mil. E não é só um cliente, né? São vários. Doutora, a senhora pode divulgar o seu Instagram? Posso sim. Eduarda Andrade S.adv. Eduarda Andrade S.adv. Isso, porque tem muita gente aqui querendo tirar dúvidas, né? Muita gente, então, está sofrendo com o plano de saúde, né? Ou pagamento abusivo, ou na hora que precisa o plano de ser, isso aí a gente não cobre, não. Exato. Entendeu? Depois da entrevista eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Para o pessoal mandar. Pronto. Pode mandar as perguntas lá. Muito obrigado e parabéns, viu? Tá bom, eu que agradeço. Vamos contar com a senhora mais vezes aqui. Ótimo, tá perfeito. Certo? Estou à disposição.